Olá pessoal, hoje iremos falar sobre afecções pancreáticas. Esse pâncreas, por ser um órgão misto de natureza tanto exócrina quanto endócrina, as patologias também são divididas de acordo com a sua natureza. Então iremos encontrar processos patológicos relacionados com a natureza exócrina dela, assim como também processos patológicos relacionados com a questão endócrina dela. Na porção exócrina, nós iremos encontrar tumores, processos inflamatórios, malformações, enquanto que na porção endócrina ela está mais relacionada com a diabetes mellitus, que nós podemos visualizar aí ao longo das nossas aulas. Dando uma introdução rápida, sabemos que o pâncreas é um órgão misto, porém, 98% da sua composição está relacionada à natureza exócrina. Então, a maior parte do pâncreas está relacionada com a produção de suco pancreático, enquanto que apenas 2% fica bem restrito em áreas localizadas denominadas de ilhotas de Langerhans ou também ilhotas pancreáticas. A maior parte das ilhotas você vai encontrar justamente na porção da cauda do pâncreas. Aqui, nesse aspecto de corte anatômico, conseguimos visualizar o canal pancreático principal e aqui o canal pancreático acessório. O acessório ele acaba desembocando na região da papila duodenal menor, enquanto que na papila duodenal maior, além de desembocar o canal pancreático principal, também iremos visualizar o colédoco se juntando a ele para liberar o seu suco pancreático e do colédoco vindo aqui a nossa bile, que é produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar e liberada justamente nessa porção descendente do duodeno. Dentro do duodeno tem a porção superior, descendente, horizontal e a porção ascendente. Dentro da porção endócrina, nas ilhoses de Langerhans, nós podemos evidenciar vários tipos de células. E essas células têm capacidade de produzir algumas substâncias, alguns hormônios, como por exemplo a somatostatina, a insulina, no caso a célula alfa produz a somatostatina, a célula beta a insulina, a célula delta a somatostatina também, as células delta 1 produz o polipeptídeo intestinal, denominado também assim de VIP, que ele vai ter a capacidade de regular a mobilidade intestinal, assim como também as células PP, que é o que vai acabar produzindo o polipeptídeo pancreático, que tem como função estimular a secreção gástrica, assim como também inibir a motilidade intestinal. Em relação aos processos patológicos, vamos iniciar com anomalias congênitas deste órgão. Ao longo da semana de desenvolvimento embrionário, esse túbulo digestório vai começar a ocorrer a formação de alguns brotos aqui. Nós podemos observar essa formação de broto na região anterior é justamente a parte do pâncreas ventral. E na região posterior nós temos a parte do pâncreas dorsal. À medida que eles vão se desenvolvendo, quando chega aproximadamente a região ventral do pâncreas e a região dorsal do pâncreas, quando chega aproximadamente na 8ª semana, ocorre justamente uma dobra, tá? Ele gira a porção ventral e vem para a região aqui dorsal, como nós podemos visualizar nessa imagem daqui. Então, a porção ventral, que estava na região anterior, ele dobra e vem para a região dorsal. Até chegar o momento que ocorre a fusão dessas duas porções pancreáticas, formando assim a região da cabeça do pâncreas. E, se não me engano, aqui, dando essa dobra chamada de processo uncinado, se não me engano. Existe um processo patológico que ocorre esse giro, a porção ventral ela vai para a região dorsal, porém essas duas porções pancreáticas não se fundem e aí forma o que nós chamamos de pâncreas diviso, tá? Que é justamente uma anomalia pancreática onde iremos evidenciar uma não fusão dessas duas porções, dorsal e ventral do pâncreas. Uma outra anomalia congênita que nós também podemos relatar é o pâncreas anular. O pâncreas anular
ele ocorre justamente quando o botão ventral ele deixa de girar com o duodeno e acaba circundando a região duodenal. Observa aqui, ó, que ele forma meio que um anel, tá? Na região do duodeno. E isso pode acabar dificultando o trânsito intestinal desta região. A terceira e última anomalia congênita que nós podemos citar aqui na nossa aula é o coristoma, também conhecido como heterotropias. Tá? O coristoma não é nada mais, nada menos do que você encontrar o tecido pancreático em outros órgãos. É muito comum dentro dos coristomas estar relacionado com o trato gastrointestinal, onde na maior frequência desse trato gastrointestinal iremos encontrar células pancreáticas na região do duodeno, na região do estômago. Aqui nessa imagem, aqui, nessa micrografia, nós podemos encontrar, por exemplo, áreas do pâncreas, de células pancreáticas, dentro da vesícula biliar. Tá? Então aqui a gente pode observar, ó, estruturas de células pancreáticas dentro da vesícula biliar. Para quem não lembra do aspecto normal do pâncreas, eu vou colocar aqui para vocês uma lâmina histológica de um pâncreas normal, tá? Onde nós podemos visualizar aqui, ó, deixa eu só colocar aqui uma setinha para vocês, a cápsula do pâncreas. Em maior aumento, podemos encontrar, já por se tratar de um órgão endócrino e exócrino, né? Também tem essa parte endócrina, iremos encontrar vasos sanguíneos, tá? Não só na região periférica, aqui nós temos também glândulas, ó, tecido adiposo, onde chamado assim tecido adiposo peripancreático, tá? Podemos visualizar também a maior porção do pâncreas, como eu já falei para vocês, é a porção exócrina, formada justamente por essas células em formato de ácidos pancreáticos. Tá? E aqui nós temos uma área de ilhota de Langerhans. Deixa eu pegar aqui uma ilhota mais bonitinha para mostrar para vocês. Podemos visualizar também aqui, ó. Deixa eu pegar uma área de ilhota. Aqui. A gente consegue evidenciar perfeitamente, né, a diferença tecidual da área da ilhota com uma área exócrina, tá? Onde nós iremos encontrar os ácidos pancreáticos, e aqui a ilhota de Langerhans, também chamada de ilhota pancreática. Em maior aumento, iremos identificar também áreas de vascularização, já por se tratar de uma área de tecido endócrino, logicamente teremos que ter um aporte sanguíneo aí, para que o produto produzido nessa ilhota seja excretado diretamente na corrente sanguínea. Observa aqui que dentro das patologias que acometem a região pancreática, nós podemos citar são as patologias inflamatórias pancreáticas, que elas são divididas em pancreatite aguda e a pancreatite crônica. No caso da pancreatite aguda, frequentemente ela não é provocada por processo infeccioso, e sim por uma ação química, normalmente o excesso de álcool, tá? O etanol. E aí nós podemos subdividir a pancreatite aguda em duas formas. A intersticial, também chamada de edematosa, que é um processo patológico inflamatório brando, autolimitado, normalmente é decorrente do choque, não é choque elétrico, tá? É a síndrome da insuficiência vascular periférica aguda, assim como também cirurgias prolongadas no paciente pode desenvolver um processo de pancreatite. Já no caso da ocorrência aí da hemorragia, tá? Chamada assim de pancreatite aguda hemorrágica,
ela normalmente é decorrente de obstrução dos ductos pancreáticos, assim como também obstrução de áreas da porção do colédoco, já bem próximo da papila duodenal maior. Então, essa obstrução pode fazer com que fluido da bile acaba entrando dentro da região pancreática. Normalmente nós iremos evidenciar uma destruição da região do parênquima, evidenciando assim uma autodigestão. E como é que isso acontece? Vamos supor que está lá ocorrendo uma obstrução no ducto colédoco-pancreático. Eu vou até marcar aqui para vocês essa área. Deixa eu colocar aqui. E a gente pode observar nessa imagem, nós temos a região do estômago, né? Temos aqui o fígado, e aqui embaixo, translúcido, está o pâncreas. Eu vou remover algumas porçõezinhas dessas estruturas. Remover aqui o estômago. E nós conseguimos visualizar de forma translúcida aí o nosso pâncreas, a região da cabeça, do corpo e da cauda do pâncreas. Eu vou remover a região da cabeça também. E percebam que o colédoco, que está vindo lá da região hepática, ela se junta com o canal pancreático principal e, nesse momento aqui, está tendo uma obstrução devido a uma litíase, uma pedra. Tá? Essa litíase, como está sendo mostrado aqui na imagem, foi proveniente de áreas da vesícula biliar. Então, a vesícula biliar acabou produzindo aí essas litíases biliares, foi expulsa através do ducto cístico, passou aqui pelo ducto colédoco e acabou obstruindo a região aqui da papila duodenal maior. O que é que isso pode provocar? Tá? Observa que, obstruindo essa área, à medida que a vesícula biliar vai mandando bile e não vai conseguindo passar, pode ocorrer um caminho inverso, fazendo com que a bile vá para a região do ducto pancreático principal. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui na consequência desse processo. Então, ocorrendo aqui a obstrução desse ducto, podemos visualizar um refluxo biliar para os ductos pancreáticos. Com isso, o suco pancreático vai ficar também retido nesses canais, tá? E esse suco pancreático ele é rico em bicarbonato, e esse bicarbonato, demorando lá muito tempo, estagnando naquela região, acaba agredindo os ácidos pancreáticos. Vai ocorrer uma ativação de enzimas líticas em pequenos ductos e ácidos, e, consequentemente, essas enzimas líticas vai causar ruptura da célula, da porção exócrina, fazendo com que ocorra a liberação de enzimas digestivas como amilase, lipase e tripsina. Essa liberação de substâncias vai provocar uma autofagia, uma autodigestão de proteínas, lipídios e carboidratos de células que estão lá presentes neste tecido. Como consequência, iremos ter uma lesão pancreática, podendo prolongar para o tecido peripancreático, que é um tecido gorduroso, assim como também lesões de vasos, causando assim processo hemorrágico. Então, como consequência, iremos ter necroses, hemorragias, o choque, assim como também a coagulação intravascular disseminada no organismo. Tá? Então, aqui nós temos justamente essa estrutura de litíase na região da papila duodenal maior, provocando justamente esse refluxo aqui, ó, não só da bile entrando no canal pancreático, como também o próprio acúmulo de líquido pancreático e suco pancreático dentro desses ductos, causando assim esse refluxo atingindo os ácidos pancreáticos e causando assim lesões na região pancreática. Então, as causas mais comuns da pancreatite aguda, 80% está relacionado com as litíases,
o uso excessivo de álcool, tá? Assim como também traumas. Algumas pessoas acabam observando também outros tipos de agressões provocadas por esteroides, picada de escorpião, enfim. A gente pode decorar essas causas mais comuns e outras causas que podem causar pancreatite através dessa frase I get smashed. Tá? Eu pego e esmago. O I está relacionado a idiopático, porque existem algumas lesões que a gente não consegue explicar a causa. Tá? Pode ser através das pedras renais, do consumo excessivo, do abuso do álcool, assim como também traumas da região pancreática. E a parte do smasher está relacionado com esteroides, vírus da cachumba, doenças autoimunes, picada de escorpião, hipertrigliceridemia, assim como também a hipercalcemia, e também uma endoscopia retrógrada, que nós chamamos de colangiopancreatografia. E, por fim, o uso de drogas exageradamente também pode provocar esse processo inflamatório do pâncreas, um processo inflamatório agudo. Tá? Essa endoscopia retrógrada é meio que uma endoscopia investigativa, onde ele chega na porção descendente lá do duodeno, a endoscopia passa pelo estômago, chega aqui na porção descendente do duodeno, e ele chega a entrar aqui justamente na papila duodenal maior. Tá? E aí é jogado um corante nessa região, justamente um contraste, para poder visualizar como está o aspecto do pâncreas, assim como também da região do cólera. Em uma fotomicrografia aqui, ó, nós conseguimos visualizar o aspecto de necrose, uma grande área de necrose. É comum desses processos inflamatórios agudos ocorrer formação de áreas císticas, tá? Então aqui nós iríamos encontrar áreas de fluidos, formação de uma cápsula e um infiltrado inflamatório agudo presente nessa região. Em um aspecto macroscópico, podemos evidenciar áreas de necrose, assim como também um aspecto hiperêmico, né? Uma vasodilatação característica de uma resposta inflamatória. Em relação às suas complicações da pancreatite aguda, pode ocorrer localmente no polo pâncreas a formação de pseudocistos. Esse pseudocistos vai formar áreas cavitárias, fluidas, e pode ocorrer também deposição de estruturas calcificantes de cálcio. E ele é acompanhado, lógico, por um tecido conjuntivo fibroso envolvendo essa área cística. Podendo assim aparecer também áreas de abscesso e também ascite hemorrágica. Em um aspecto sistêmico, o paciente ele pode entrar na insuficiência vascular periférica aguda, no processo de coagulação intravascular disseminada, na síndrome da angústia respiratória em adultos, insuficiência renal, até assim como também acabar desenvolvendo um processo de esteatonecrose subcutânea. Clinicamente, os pacientes com pancreatite aguda, ele com sua sintomatologia, ela não é muito indicativa localmente, tá? A dor é abdominal, súbita e severa. Normalmente essa dor, quando é relatada pelo paciente, se encontra no quadrante superior esquerdo da porção abdominal, podendo ou não essa dor irradiar para a porção dorsal. O paciente também sente muita náusea e vômito. Piora essas náuseas e essas dores quando se alimenta. Pode apresentar febre, sudorese, taquipneia e taquicardia. Em relação aos exames de imagens, pode ser feito aí um raio-x para poder diferenciar de uma úlcera perfurada. A tomografia ela é muito mais aconselhada, tem uma visão melhor para identificar esse processo de pancreatite aguda. E caso ocorra a formação de ascite, se faz a coleta e análise e cultura desse fluido para ajudar no diagnóstico. Laboratorialmente, é observado pacientes com pancreatite aguda uma elevação da sua amilase, tá? Elevando aqui 4 vezes mais em um período de pequenas horas, à medida que vai ocorrendo
esse processo inflamatório. Ele não é específico para pós-cirúrgicos e para gestantes. A lipase também, nós temos aí um aumento um pouco mais tardio. A tripsina, mais sensível e específico. E é uma metodologia que pode não estar disponível, que é justamente o radioimunoensaio. É observar também uma leucocitose, uma hipercalcemia, uma alteração na amilase, assim como também alterações das transaminases, a TGO, TGP e o FA. Com a visualização dos prognósticos da pancreatite aguda, nós podemos observar que a maioria acaba se resolvendo e entrando num quadro de recuperação. Apenas 10% dos adultos pode chegar ao grau de mortalidade. Tá? E em crianças, essa estatística, essa porcentagem acaba subindo um pouco mais, chegando assim a 25%. Os fatores desfavoráveis para aí uma boa recuperação está relacionado com uma idade avançada. Quanto mais velho for a pessoa, mais dificuldade aí vai ter de uma recuperação total. Tá? Pacientes com leucocitose severa, pacientes com anemia ou com um processo hemorrágico bem intenso, né, um hematócrito baixo, um aumento de glicose na corrente sanguínea também vai dificultar na recuperação do paciente, e provas de funções hepáticas, uma diminuição de cálcio, de fosfato, assim como também um aumento de ureia nitrogenada no sangue, pode dificultar na recuperação desse paciente. Já no caso da pancreatite crônica, nós iremos ter características celulares inflamatórias crônicas, ou seja, aparecimento de linfócitos, como por exemplo. Podemos observar uma formação de áreas de fibrose e, consequentemente, diminuição da área funcional do pâncreas. Então, quando a gente dá um aumento aqui, a imagem não está tão boa, mas toda essa região aqui era para estar tomada desse tecido glandular. E observa que essa área está fibrosada, tá? Desenvolvendo assim até o mesmo processo de atrofia das glândulas exócrinas à medida que vai ocorrendo essa deposição. Macroscopicamente, nós podemos visualizar um tecido mais firme, que normalmente o tecido pancreático é um tecido mais mole, mais friável, e aqui áreas de calcificações bem aparentes. Como já falei para vocês, na microscopia iremos encontrar justamente um relato de células inflamatórias crônicas, como por exemplo o linfócito, o macrófago e o plasmócito. Iremos visualizar fibrose, calcificação do material intraductal, atrofia desses ácidos, como eu já tinha falado para vocês, e normalmente a causa dessa pancreatite crônica está relacionada com uma recorrência de processos agudos, devido, por exemplo, ao álcool. Tem processos idiopáticos que a gente não sabe a causa, ou então áreas causas relacionadas com a fibrose cística do paciente. A clínica e prognóstico da pancreatite crônica, podemos observar uma fibrose de nervos que vão irradiar o pâncreas, consequentemente desenvolvendo aí uma dor crônica persistente na porção abdominal superior do lado esquerdo, radiação dorsal dessa dor e a precipitação pelo etanol. Tá? Podemos também observar uma má absorção intestinal, desenvolvendo assim um processo de esteatorreia, onde iremos encontrar uma diarreia bem gordurosa, e também uma baixa absorção das vitaminas A, D, E e K. Tá? No caso aí desse aspecto, também podemos visualizar uma progressão de uma formação de uma diabetes mellitus de forma secundária nesses pacientes que desenvolveram a pancreatite crônica. Tá? Isso acontece em 30% dos casos. E no raio-x, iremos identificar calcificações nas áreas pancreáticas. Em relação ao prognóstico,
o paciente ele fica muito debilitado, ele sofre com uma dor crônica, é um processo incurável, 3% de mortalidade anual, e nós podemos também observar infecções recorrentes neste paciente. Em relação aos tumores, nós conseguimos visualizar aqui a nossa região do duodeno, fossa descendente, um canal, e perceba que o pâncreas nessa região aqui está com aspecto realmente tumoral. Em relação aos tumores, ele pode ser subdividido em 3 grupos, tá? Os tumores de origem ductal, que correspondem a 90% dos casos, os tumores de origem endócrina, que acontecem nas ilhotas de Lange, que correspondem a 5% dos casos, e os acináveis, que acontecem nos ácidos pancreáticos, que correspondem a 2% dos casos. Essas incidências de tumores pancreáticos elas vêm aumentando a cada ano, onde nós podemos observar de 10 pacientes a cada 100 mil habitantes. Ela é a quinta maior patologia que causa mortalidade e 6% de todas as mortes por câncer. No aspecto epidemiológico, podemos observar o aparecimento de tumores em pacientes a partir da 6ª década de vida. E não existe uma diferença entre a incidência entre homens e mulheres. É observado também que esse risco pode aumentar 2,5 vezes mais em pacientes fumantes, 9 vezes mais em pacientes que desenvolveram pancreatite crônica e também 1,4 vezes mais em pacientes que fazem uma dieta sem uso de vegetais. Dentro dessas patologias neoplásicas que acometem o pâncreas, nós podemos citar aí o adenocarcinoma ductal pancreático. 60% dos casos desse adenocarcinoma ductal, ele acontece na região do corpo ou da cauda do pâncreas. É uma tumoração bem firme, com aspecto esbranquiçado e histologicamente nós iremos observar uma proliferação ductal. Então iremos encontrar vários ductos, aqui outro ducto, outros, são vários ductos ao longo desse tecido pancreático. E também iremos visualizar uma reação desmoplásica, que ao redor dos ductos iremos encontrar um tecido conjuntivo fibroso envolvendo eles. Clinicamente, o paciente vai desenvolver uma dor abdominal bem persistente, irá ter perda de peso, anorexia, fadiga, icterícia, tromboflepite migratória, e como diagnóstico é feito através de exames de imagens, como por exemplo ultrassom, a tomografia computadorizada, ou até mesmo uma biópsia feita através de uma endoscopia, ou uma biópsia de cavidade aberta, de forma cirúrgica. Podemos também observar no aspecto sorológico, não tem grande sensibilidade, né? Mas o antígeno carcino embrionário pode ser utilizado para ajudar no diagnóstico. E o prognóstico é muito ruim. 10% das pessoas têm uma sobrevida maior do que 2 anos. Então aqui nós conseguimos visualizar justamente esses ductos e alteração morfológica de aspecto tecidual que compõe a parede aqui desse ducto. Tá? Aqui também é uma projeção de tecido bem diferenciado. Conseguimos visualizar aqui que o ducto, que era para ser apenas células com normocitose, né? Aqui nós temos uma multiplicação celular diferenciando bem o aspecto da outro lado da parede deste ducto. Aqui também conseguimos visualizar núcleos de formas bem diferenciadas, né? Núcleos com cariólise, núcleos com uns bem pigmentados, bem condensados, outros nem tanto. Aqui nessa mesma imagem nós iremos visualizar aqui uma ilhota de Langerhans.
Outros tumores do pâncreas que nós podemos evidenciar em relação à parte exócrina são os tumores mucinosos, tá? Eles são tumores bem mais raros, mas eles podem sim acontecer. Sendo representada principalmente pelos tumores mucinosos benignos, chamado assim de cistoadenoma benigno, e ele pode ter esse aspecto mucoso ou aspecto seroso. Tá? Nós podemos observar esse tecido epitélio mucinoso, tá? Sem nenhum tipo de componente invasor, e ao redor dele pode ocorrer também uma formação de um carcinoma in situ. Tá? E esses carcinomas in situ, que está dentro dessa proliferação cística, ela pode então haver uma malignização sem provocar de fato uma invasão no tecido. Isso acaba também mantendo um prognóstico bom, tá? Para o paciente. Então, os tumores, eles também podem ser de origem endócrina, e esses tumores de origem endócrina, eles são mais raros, tá? A proporção de 1 para 1 milhão. O aspecto histológico deles são formados por cordões e ninhos de células ovoides. Todos podem entrar num processo de metástase. Eles podem ser classificados em 3 graus, tá? Primeiro, segundo e terceiro grau, de acordo com o índice proliferativo de mitoses das células que estão presentes naquele local. Esses carcinomas, eles podem ser de pequenas ou de grandes células e podem acabar secretando hormônios. E aí, esses tumores endócrinos, eles podem ser subdivididos de acordo com o tipo de hormônio que é secretado, onde nós podemos encontrar tumores que secretam insulina, chamados de insulinomas. Iremos encontrar também os glucagonomas, os gastrinomas, o somatostinoma, o vipoma e o pepoma. Tá? Aqui nós podemos visualizar justamente uma área de tumor, tá? Pegando essa região, onde nós teremos visualizar uma cápsula envolvendo essa área tumoral, e ele está invadindo a região de tecido pancreático. Tá? Iremos encontrar também uma grande vascularização nessa região, áreas de necrose teciduais presentes também nesse aspecto aí tecidual endócrino. Tá? Lembrando aqui, nós temos esse tipo de tumor endócrino, ele está acontecendo justamente nas áreas de ilhotas de Langerhans, que essas ilhotas têm uma grande quantidade de vasos sanguíneos, aumentando assim até mesmo a capacidade do processo de metastatização. Um insulinoma justamente é um processo neoplásico endócrino na região pancreática, onde como característica principal está relacionado com a produção maior de insulina, ou são dos tumores que nós iremos falar, está relacionado com o mais comum. Tá? Ele pode medir mais ou menos 3 centímetros ou menor do que 3 centímetros. O comportamento dele é benigno, em 90% dos casos, e como o próprio nome já fala, insulinoma, ele acaba secretando insulina, podendo desenvolver assim uma hipoglicemia no paciente, e também podemos evidenciar na região do estroma, na área neoplásica, uma deposição de amiloide, tá? Uma deposição proteica. Então aqui nós podemos encontrar justamente essa estrutura de deposição de amiloide no tecido. Clinicamente, o paciente vai desenvolver uma tríade chamada de tríade de Whipple, que é chamada de sudorese, desmaio, uma visão turva, perda de consciência e melhora com correção da glicemia do paciente. O gastrinoma é o segundo tumor endócrino mais comum, onde, na maioria das vezes, ele tem um comportamento maligno de baixo grau. E ele é originado de células troncos endócrinas. Tá? Você vai encontrar a ilhota, normalmente, ela não tem essa capacidade aí de produzir a gastrina. Tá?
podendo se originar também na região do duodeno, ter células produtoras de gastrina, e nós iremos encontrar aí um processo de hipergastrinemia, fazendo com que ocorra um aumento exagerado na produção e secreção do HCl na região do estômago. Tá? O paciente ele acaba desenvolvendo aí uma hipergastrinemia, formação de úlceras pépticas, tanto solitárias como também múltiplas, e pode acontecer em múltiplos locais. Um local não usual é a região do jejum, a região do Merkel, que podemos ainda assim ser evidenciado. O glucanoma são tumores endócrinos, secretor de glucagon. Como consequência, aí, nós temos um aumento de nível sérico de glucagon, uma hiperglicemia, uma diabetes leve e um eritema migratório necrosante, trombose venosa e anemia de etiologia indeterminada. Aqui nós temos alguns marcadores, tá, através da histoquímica, onde nós podemos evidenciar justamente essas células alteradas em um processo neoplásico. O lipoma são tumores endócrinos secretores de polipeptídeos intestinais. Ocorre aí 90% das vezes que ocorre está relacionado com o pâncreas, está ocorrendo dentro do pâncreas, e o paciente ele acaba desenvolvendo aí uma diarreia aquosa, uma hipocalemia e uma acloridria. Aqui do lado, nós conseguimos evidenciar uma fotomiografia eletrônica, tá? De uma biópsia realizada utilizando assim uma microscopia eletrônica, onde nós conseguimos visualizar uma grande quantidade de grânulos, né, dentro dessas células, que esses grânulos são justamente os tumores produzindo uma grande quantidade de polipeptídeo intestinal valentivo. Outro tumor é o somatostatinoma, tá? Iremos visualizar um aumento de níveis de somatostatina no sangue. Ele inibe a função de outras células da ileose de Langerhans, consequentemente ele pode desenvolver aí uma diabetes e também podemos observar uma esteatorreia, uma hipocloridria gástrica e formação de cálculos biliares no paciente. Aqui nós temos áreas de calcificação, tá? Deposição de cálcio nessas áreas. Temos aqui o aspecto normal, nodular, e aspecto aqui é bem alterado dessas glândulas. E as neoplasias endócrinas múltiplas é quando acontece justamente vários tipos de neoplasias endócrinas no corpo do indivíduo, que ela é subclassificada em MEN1, MEN2A e MEN2B. O MEN1 são pacientes que apresentam tumores na hipófise, tumor ou hiperplasia na região da paratireoide e o gastrinoma de pâncreas. O do tipo MEN2A está relacionado com pacientes que possuem carcinoma medular de tireoide, feocromocitoma e o adenoma da paratireoide. E o MEN2B são todas as características do MEN2A, mais os neuromas nucleares, tá? Então, as neoplasias endócrinas múltiplas, elas podem acometer o pâncreas, assim como também outras áreas endócrinas. E com isso, encerraremos nossa aula. Lembrem também que existem outros tipos de patologias, como por acaso a diabetes, mas esse tema a gente separa em uma aula individual, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.